Saudações, caros lupinos. Bem-vindos a mais uma história sobre o nosso povo. Um santo lobisomem. São Cristóvão, ou São Christopher, é o santo protetor dos viajantes, marinheiros e peregrinos, e algumas outras coisas mais, como pesadelos e tempestades. Estes são só alguns dos seus padronados. Considerado um mártir cristão, São Cristóvão foi morto no século III, no reinado do imperador romano Décio. O calendário tridentino da Igreja Católica permitia a celebração de São Cristóvão no dia 25 de julho, apenas em missas privadas. Apesar da Igreja Católica ainda aprovar a devoção a ele, o listando entre os mártires romanos venerados em 25 de julho, ela removeu seu dia festivo do calendário católico de santos em 1969. Na época, a Igreja declarou que a celebração não era de tradição romana, tendo em vista sua adesão tardia. Será mesmo que foi por isso? A lenda de sua origem. De início, o seu nome não era Cristóvão, e sim Réprobos. Era filho de um rei pagão e nasceu graças às preces de sua mãe. O nome Réprobos lhe foi dado em homenagem ao deus Apolo. Com o passar dos anos, ele foi adquirindo um tamanho e uma força extraordinária. E com isso, ele decidiu que serviria apenas aos mais fortes e bravos. Nessa sua busca por tais indivíduos, ele acabou servindo a um rei poderoso e a um indivíduo que alegava ser o próprio Satanás. Mas acabou por achar que faltava coragem a ambos, pois o tal rei temia só de ouvir o nome do diabo, e o outro, que alegava ser Satanás, se assustava com a visão de uma cruz na estrada. Vendo que Jesus seria o mais forte, Réprobos procura por um ancião para lhe ajudar de alguma forma a chegar até Cristo, que naquela época já havia morrido. O ancião lhe educou na fé cristã e o batizou. E disse que Réprobos precisaria jejuar e ajoelhar-se e rezar, para assim alcançar a Cristo. Mas por ser um guerreiro, Réprobos se recusou a fazer tais coisas, pois o que ele gostava era de desafios, de batalhas, a ação. O ancião então lhe confiou a missão de ajudar as pessoas a atravessar um perigoso rio, no qual muitos já haviam morrido ao tentar fazer a travessia. Como sendo um travessante desse rio, você com certeza alcançará a Cristo, disse o ancião. Certa vez, em uma noite, surge uma criança, sozinha, que não deveria ter mais que 5 anos, e pede ajuda para fazer a travessia. Réprobos então coloca a criança em seus ombros e começa a atravessar o rio. Conforme ele fazia a travessia, o peso da criança em seus ombros ficava cada vez mais pesado. Apesar de sua grande força, ele que era acostumado a segurar várias pessoas durante as travessias, não estava dando conta de uma única criança. Criança essa que ficava mais e mais pesada, de tal forma que Réprobos chegou quase a se afogar, e a criança só aumentava em peso. Chegando do outro lado, Réprobos pergunta: "Quem é você?" A criança então sorri e responde: "Eu sou o Criador, o Redentor do mundo, e você carregou não só a mim, mas também todo o peso do mundo e do pecado nele." A partir de então, Réprobos passou a se chamar Cristóvão, que significa aquele que carrega Cristo.
Estes atos milagrosos converteram a muitos, e com isso despertou a fúria do rei daquela região. Cristóvão foi perseguido, preso e depois de um martírio cruel, foi decapitado. Esta é a história que conta como São Cristóvão se tornou um dos santos da Igreja Católica. Mas isso ainda não é tudo. O lado oculto. Em muitos relatos sobre São Cristóvão, o descrevem como não sendo um humano, e sim um sinocefale, um lobisomem. Sinocéfale, ou cabeça de cães, é uma antiga raça de seres com o corpo de homem e a cabeça de cão. Nas bordas do mundo desconhecido, do mapa mundi medieval, viviam criaturas monstruosas, descritas por viajantes e soldados que ousaram se aventurar tão longe. O naturalista romano Plínio o Velho publicou entre os anos 77 e 79 d.C. 37 livros, criados com cerca de 20.000 fatos, extraídos de 2.000 volumes clássicos, que incluía ilustrações e descrições que falavam de algumas raças encontradas. De acordo com Plínio, os sinocefales viviam nas montanhas da Índia e latiam para se comunicar. Eles viviam em cavernas e utilizavam peles de animais. Eles caçavam com muito êxito. Utilizavam artefatos primitivos, como dardos, arcos e espadas. Outros relataram os sinocefales de forma muito mais monstruosa, como Alexandre o Grande, que os descreve como sendo seres de enormes dentes e respiração de fogo. Independente da descrição, há um ponto em comum: a dupla natureza, homem e animal. Segundo relatos, os sinocefales e outras raças parecidas eram conhecidas pela Igreja, que os utilizavam como soldados do cristianismo. A natureza sinocefálica de São Cristóvão foi removida da literatura ocidental. Contudo, muito ainda se encontra na Irlanda e nas regiões que não tiveram influência celta, que sobreviveram graças ao fato dos monges irlandeses saberem grego e sua cultura não ter sido tão afetada pelos romanos como as outras foram na Europa. Uma lista de santos do século VIII explicou que São Cristóvão teria sido um sinocefale. Na época, ele só podia falar a língua dos cabeças de cães. Ele meditou muito em Deus e a alegria de sua conversão ao cristianismo o redimiu, permitindo-o abandonar sua forma bestial. Walter de Sper escreveu no século X, declarando que São Cristóvão teve sua origem a partir dos sinocefales, um povo de fala e comportamento muito diferente de outros. Porém, conforme o tempo foi passando, os escritos mencionavam cada vez menos da natureza sinocefálica de São Cristóvão, que acabou sendo popularmente mais retratado como um homem de grande força e estatura que carregou o menino Jesus. Com o passar dos séculos, a história dos sinocefales foi se alterando e acabou se tornando no terror do lobisomem do século XVII. Será mesmo que São Cristóvão era um sinocefale? Ou toda essa história se originou de traduções errôneas envolvendo o seu nome e o seu lugar de origem, Canaã?